lição de número 154, renunciar. E essa é uma das passagens mais controvertidas da Bíblia, tá? Está no Evangelho de Mateus, quem disse foi Jesus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Uma pergunta. Como, né? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se às sombras do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Os homens ingratos que o crucificaram oferecem sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, seus irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-os ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são diferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. A palavra foi traduzida na Bíblia anterior, que é deixar seu pai e sua mãe, mas renunciar é diferente de deixar. Renunciar é quando nós aceitamos o que Deus nos deu por merecimento para um dia alcançarmos o que gostaríamos de ter, certo? Então, por que eu sei que a renúncia é importante? Porque enquanto eu não aceitar os desígnios de Deus, nunca terei merecimento para ter o que desejo, o ideal. Então, para que eu alcance o ideal, eu terei que aceitar os defeitos, defeituosos, os problemas, os desafios. Isso é natural. Imagine se na vida nossa, na nossa evolução, isso é uma coisa muito normal, né? Imagina nos relacionamentos, é a mesma coisa. Então a gente vai precisar, para termos um dia um relacionamento equilibrado,
positivo e saudável, nós teremos que ainda desfrutar de muitos relacionamentos complicados, equivocados, conflitantes, para que venhamos desenvolver exatamente as condições necessárias para ter um equilíbrio saudável. Em todas as áreas é assim. O conhecimento também, para que eu venha ter um conhecimento, eu tenho que trabalhar, estudar, dedicar muito, né? Então, em todas as áreas, se nós pensarmos, nada vai ser mágico, tudo exige trabalho, e aí importante é saber como trabalharmos para não virmos a perder as chances de nos aprimorarmos naquela área. Por exemplo, imagina que eu vou ter um trabalho a fazer na área do financeiro, e aí então vem a minha necessidade financeira. Eu posso perder essa grande oportunidade me revoltando com a minha situação financeira e me tornando um bandido, eu conseguindo de qualquer forma o dinheiro que eu preciso. Então é importante eu compreender que em todas as áreas tem desafios, e como lidar com esses desafios de forma a eu não perder a oportunidade, a chance. Então vamos lá. Nesses versículos do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Óbvio, né? Se nós não renunciarmos os bens divinos da terra, não alcançaremos o bem divino, porque aí nós vamos ter que esperar um dia a terra virar um céu. Se nós estamos ligados à terra, o melhor lugar para nós é a terra. Mas a terra vai levar muito tempo para alcançar um lugar, se tornar um lugar melhor. Então vamos lá. Eu vou me desprendendo das coisas terrenas. Esse desprender não é menosprezando, não é desprezando, não é fazendo menos, pouco caso, é sabendo utilizar. De que maneira? Não permitindo que os bens da terra, em todos os sentidos, nos controle, nos domine, nos imponha situações de viver em situação precária, destruindo a nossa saúde, destruindo nossos relacionamentos, competindo com a nossa evolução. Esse seria o mais correto. Não deixe que os bens da terra, e aí são todos bens, inclusive relacionamentos, destrua as oportunidades da tua evolução. É aí que entra a nossa inteligência, e por isso Deus nos deu, para que a gente saiba equilibrar, né? Equilibrar uma coisa com a outra. Eu não posso, por exemplo, na área profissional, ficar sem trabalhar. Na área financeira, sem receber o meu sustento, mas eu não posso dizer que o meu trabalho e o meu sustento não deixa nenhum espaço para a minha evolução espiritual, que é a finalidade minha na Terra. Então eu tenho que equilibrar uma coisa com a outra. Eu não posso deixar que meu relacionamento não permite minha evolução espiritual, mas também eu não posso me dedicar somente à evolução espiritual e destruir minha relação. Em todas as áreas, aí cabe a nós utilizarmos um bom senso para fazer o equilíbrio. Eu vim para evoluir. Enquanto estou aqui neste planeta para evoluir, tem várias áreas que eu preciso atender. A prioridade é a minha evolução. Eu vou atender essas áreas, sem perder a noção da outra. A necessidade proclama o Messias de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Então ele foi claro, do mundo, né? Mas ele vai explicar agora o significado do contexto renunciar dele. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. Então quando ele fala toda vez isso, por Jesus, por amor do seu nome, é fazer o que tem que ser feito, mas consoante, verificando se suas atitudes estão dentro
dos ensinamentos do Cristo, se não estão ferindo ou indo contra aquela proposta que ele deixou bem colocado para nós. Para isso, eu preciso ter esse conhecimento, por isso eu preciso estudar. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Por quê? Porque ele fala, se você tem que deixar tudo isso, e tudo isso é nossa obrigação, então eu vou deixar as obrigações terrenas para me dedicar apenas à espiritual, mas isso é um contrassenso. Eu reencarnei, assim que eu reencarno no mundo, eu tenho uma série de obrigações terrenas. Então, parece um contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-lo? Se o Cristo mostrou que nós temos que santificá-lo, então nós temos que valorizar os dois, os deveres da existência e a nossa evolução espiritual. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal fizeram o quê? Recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo as obrigações superiores inadiáveis. Então, muitas vezes, naquela época não compreendendo, e algumas pessoas também não compreendem até hoje, elas vão e fogem para um monastério, para algum lugar, para comprar chácara, sítio, e vão para o mato. Fala assim, não quero mais saber dessa vida, não quero saber de ninguém mais, vai viver sozinho no mato. Está errado. Mas eu vim para o mato porque aqui tem natureza, tem cachoeira, tem rio, tem animal, eu fico fazendo meditação o dia inteiro, eu vou evoluir, eu como só coisa natural, evoluir. Não vai evoluir, porque você está esquecendo suas obrigações superiores, inadiáveis. Você está esquecendo que, ora, se você precisasse apenas de um lugar que não tem ser humano nenhum para evoluir, por que você reencarnou? Onde você precisa comer, onde você precisa trabalhar para ter sustento, onde você precisa ter pessoas, porque se você adoecer, quem vai cuidar de você? Então, não tem sentido você estar em um mundo que é totalmente coletivo e querer viver sozinho. Tanto que é um imenso esforço você viver sozinho no mundo como o nosso, sendo matéria. Tentem fazer isso. Solidão é uma coisa terrível, tá certo? Porque você vai ter que cuidar da sua roupa, vai ter que cuidar de tudo, do seu almoço, da sua janta, de tudo. Olha, realmente, vamos pensar um pouquinho que isso. E outra, como é que você sabe que você está evoluindo se ninguém te perturba? Você vive no meio do mato, não encontra com ninguém, ninguém te diz não, ainda não concordo, não aceito, fica quieto você, quem manda aqui sou eu, sai pra lá, não quero falar com você agora, e te joga um monte de defeito na cara. Viver em paz assim, porque o cachorro é você que briga com ele, a mesa você que chuta ela, a cadeira você põe onde você quer, a casa você limpa se você quiser. Não dá, né? Isso aí é um paraíso. Bom, então você não está evoluindo, pelo contrário, você está fugindo da evolução. Está fugindo da evolução. Olha o exemplo do Cristo. Veio e foi até a multidão e conviver com os que menos ainda sabia. Ele não foi conviver com os que mais sabiam, os doutores da lei e tudo mais, não, com os que menos sabiam, para realmente nós vermos se nós temos paciência, tolerância, se nós precisamos aprender mais. Enfim, isso é muito importante, tá? Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aí ele vai mostrar a renúncia do Cristo. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Então, os que o abandonou, ele podia estar chateado, magoado, sentido, triste, com raiva. Ele renuncia, os seus maus pendores. A renúncia aqui é tudo
que o mundo pode nos gerar de negativo, né? Se alguém tem uma atitude e você ficou com raiva, renuncie o motivo da tua raiva. É porque essa pessoa entra gritando no lugar, me irrita, então renuncie, que daqui por diante você não vai mais ficar irritado com uma pessoa que entra gritando, porque assim você está se desvinculando do mundo. Você não imagina você indo para o céu e alguém grita aqui na terra, você volta para brigar. Então você tem que, tudo que te prende a atenção e de uma forma negativa, tudo que te chama a atenção para você gastar energia, para tentar mudar, para sonhar que aquilo pode ser diferente, você está perdendo tempo de evolução, de crescimento e de progresso e está ligado a isso. Então você não renunciou, tá certo? Não renunciou. Então ele está mostrando aos companheiros que os abandonaram, ele volta glorioso, sem chateamento, sem nada, porque se ele ficasse chateado, ele estava preso aos companheiros, na emoção de chateação. Isso por acaso muda o passado? Não, a história nunca se modificou. Com todas as atitudes que os apóstolos tomaram para reparar o mal que haviam feito, os erros que haviam praticado na relação com Jesus, não modificou a história sempre é contada do mesmo jeito. Então a gente tem que parar de querer mudar os outros, tá certo? Não temos esse poder. Toda vez que fazemos isso, criamos ansiedade e decepções, tá? A história vai ser contada sempre igual. Então o que você faz? Mas alguém errou comigo. Renuncia o fato errado e tudo aquilo que pode te chatear em relação a isso. Mas aí se eu continuar a conviver com essa pessoa, ela vai continuar errando. Você vai ter que renunciar à causa que te magoa em relação a isso. Porque se você não renunciar, você está ligado a ela. Tem uma maneira que você vai achar que é possível fugir dela. Aí você foge dela, porque aí não tem como ela fazer aquilo que te faz perder a cabeça, faz perder a paciência, te irrita e te volta a você fixá-la na sua mente. Então você vai rodar o mundo e vai ficar a vida inteira rezando para não encontrar com aquela pessoa, ou com a atitude que ela toma, ou com as pessoas que tomam atitude que você não gosta. E quando você desvincula disso, acabou, você está livre. Quando você renuncia a algumas coisas na terra, é você que está livre. As pessoas continuam. Enquanto você está se preocupando com algumas coisas na terra, é você que está preso na terra. E quando sai João, entra Maria, sai Antônio, que não falta é ser humano para cometer os erros e falar coisas que você não gosta. Então, divide com eles o cenáculo do júbilo eterno. Aos homens ingratos que o crucificaram, Jesus ofereceu o sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Olha, vocês erraram comigo, mas agora eu vou te dar um roteiro para que vocês não errem mais. Não se desequilibrou, não se irritou, não magoou, não criou ódio, não quis vingança, porque tudo isso nos liga à pessoa e não muda o passado. É importante nós entendermos isso. Nós estamos sempre caindo numa armadilha do nosso ego. Nós achamos que podemos mudar o passado. Não podemos mudar o passado. A vingança é esse sonho que nós temos de que o que eu fizer hoje, o passado vai ser diferente. Não vai. Por isso que a pessoa que vinga, ela faz maldade, mas ela lembra do passado, continua igual. Aí ela faz de novo maldade, ela nunca fica satisfeita, porque todas as lembranças em relação ao passado continua dolorido da mesma maneira. Aonde quer que ela vai, a história será sempre a mesma. Então o que ela tem que fazer? Aí entra que o perdão é mais ou menos isso. Renuncia àquela história. Descobre em você o que está ferido, o que está atingido, o que está pegando em relação àquele acontecimento e larga.
isso de lado, porque se você desencarnar, teu espírito está vinculado ao passado e estará vinculado a essa pessoa do mesmo jeito. Tudo que unires na terra, pelo ódio ou pelo amor, unirás nos céus, no mundo espiritual. Tudo que desunirdes na terra, desunirás no céu. Então não adianta você fugir do problema aqui na terra. Vai levar eles para o outro lado. E vai ter que voltar para desfazer os equívocos cometidos. Quando estamos falando isso, não estamos falando isso de uma maneira como se fosse um castigo e uma punição. É a lei de causa e efeito. Algumas pessoas estão dizendo, porque agora a moda, né, no mundo é não aceitar a autoridade, não aceitar regras, não aceitar cobranças, não aceitar não sei o quê. Então algumas pessoas estão dizendo que quando Kardec relata as leis, as consequências, ele está impondo. Então tem pessoas agora dizendo que Kardec, que o espiritismo é como se fosse assim, punitivo, entendeu? Porque, por exemplo, se você falar assim, que se você jogar uma pedra para cima, quem falar que cai na sua cabeça, esse está punindo você. Será? Ou ele está só descrevendo o fenômeno que existe na natureza? A pedra que sobe e desce, ele está escrevendo. Não foi ele que criou? Então, quando Kardec descreve a lei de causa e efeito, não é ele que criou. Quando ele cita que quando uma pessoa desencarna por suicídio de forma desequilibrada, vai em tal lugar assim, não é ele que criou o lugar, não é ele que criou a regra, ele só estava sondando o que acontece e relatando para nós, entendeu? Porque eles estão, essa corrente de pensamentos na internet está dizendo que até os livros de Ivone Pereira, que descreve o mundo espiritual do suicida, é um absurdo, porque amedronta as famílias, as pessoas, eles são anarquistas, eles são os espíritos agora anarquistas, eles são os espíritas, como que é o nome? Progressista. Aí começa aquelas coisas ideológicas deles doidas, e que eles tentam combater tudo aquilo que mostra as consequências. Mostra consequência, não está falando Deus pune, quem se suicidar Deus pega e leva e joga lá não sei na onde. Não, que a pessoa que desencarna desequilibrada e acorda no plano espiritual desequilibrada, dependendo da forma como ela se suicidou e uma série de coisas, está explicando para nós e está citando vários suicidas. O livro dela cita vários suicidas dando o seu depoimento do que aconteceram com ele. Não está dizendo assim, nós criamos essa lei. Está dizendo, a lei existe. Vamos pensar o seguinte, já livro não foi mais modificado, desde quando ele está ali foi. Quantas pessoas se tornaram espíritos, já morreram, agora começou a surgir esses movimentos. É uma coisa para a gente pensar, e a gente vê que pessoas até ficam, né, tomadas por isso, porque a gente gosta da religião, de ter uma religião. O que a gente não gosta é de seguir a religião. Porque seguir, aí eu tenho que me tornar mais manso, mais humilde e aceitar os desígnios do Cristo, de Deus. E é isso que pega. Eu quero encontrar na religião alguém que vai dizer assim, você está certo, você está certo, você está certo, você está certo, você está certo. E lá na frente eu vou dizer, se eu estou certo, por que eu sofro? Ah, é porque Deus não é tão bom assim, né? Porque a gente quer ouvir consolo, a gente não quer ouvir um direcionamento. É mais fácil, como a Joana falou, eu abri lá, uma chicotada na gente. Isso que eu não quero. Eu quero um que eu abro e diz que eu estou tudo certo, tudo bem, tudo beleza. E esse é o problema. Porque quando vem a chicotada, muita gente hoje, com essa revolução que nós estamos tendo, isso está demais a ponto de colocando filhos contra pais. Os pais não podem chamar a atenção do filho. Você quer mandar em mim? Ué, sempre foi assim, né? Não pode aceitar autoritarismo, não pode aceitar, cheio de coisa.
E tenta mudar tudo que é convencionada muito. E se você tentar falar alguma coisa que sempre foi, você é conservador, ultrapassado. Uma frase que eles estão usando muito: larga da minha vida. Larga da minha vida, larga da minha vida. Conservador, ultrapassado, antigo, porque agora tudo é renovado, né? A moda woke, né? Antigamente, as pessoas tentavam entender a religião e tentavam seguir. Hoje em dia não, se a religião falar assim, ó, não faz e ela quer fazer, ela larga a religião, mas ela vai fazer. Você está entendendo? Tem que ser um Deus que aceite ela como ela é, não um Deus que queira modificá-la, transformá-la. Então nós estamos vivendo esse período muito difícil. Então aqui está dizendo, por que eu estou falando isso? Porque renunciar. Quer ver uma coisa muito interessante? Vamos colocar aqui na renúncia, né? Renunciar. Se você fala assim que, porque existe? Porque existem continentes, como a África, como alguns países onde a miséria é muito grande, outros, né? Isso é um problema social do homem. Óbvio, quem criou isto foi o homem. Mas, como é que é utilizada uma criação errada do homem? Porque nós, humanos, não somos isolados do mundo espiritual e de Deus, da providência divina, né? Quando vem uma doença, Deus usa o homem para fazer a vacina para curar a doença do homem. Então está havendo um intercâmbio, um relacionamento. Mas vem alguém e cria a bomba, descobre o átomo, a energia nuclear, que pode produzir, né, energia, e vem alguém que pega aquilo ali, mas quem descobriu, quem deu para ele os direcionamentos? Sim, o mundo espiritual, a inspiração, a intuição está em todo no mundo científico para isso, para a evolução. Agora, o homem construiu a bomba atômica, Deus construiu a bomba, não, mas uma pessoa com má índole pegou a bomba, pegou a descoberta, criou a bomba atômica e jogou, tá certo? Mas aí é que está. Quando o Espiritismo entra e explica que, por exemplo, as pessoas que sofreram onde caíram as bombas, os países que têm a pobreza sofrem essa exploração do mundo, né? Eles não estão ali por acaso, tá certo? São espíritos que têm débitos em outras existências. Porque senão, se nós, o homem, fôssemos o detentor único da escolha do destino das pessoas, então não tem Deus. Então, a partir do momento que uma mulher decide, eu vou abortar, quem vai ser o filho que está dentro dela? Um filho que merece um aborto ou que não merece um aborto? Que está envolvido nessa consciência daquela mãe que aborta ou não? É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, eles querem dizer que o espiritismo é seletivo, que se falar que uma cidade, que um país está passando fome, que o espiritismo está culpando as pessoas, são vítimas, né? Porque e não coitado, eles são vítimas da exploração social, do desequilíbrio da nossa sociedade, né? Então, e como agora eles são culpados do próprio, o Espírito está dizendo, então vocês são culpados da própria miséria que vocês vivem? Não é isso, ele está explicando, quem criou a miséria é o homem, quem criou o desequilíbrio social é o ser humano. Ele só explica que mesmo na nossa infantilidade e desequilíbrio, ainda não há injustiça. A ideia aqui é assim, ó, existe injustiça, o que não existe é injustiçado. Está tendo, estão querendo, existe um movimento muito grande para quebrar toda a ideia de nós termos que submeter às leis de Deus, que nós não temos que nos submeter a nada, entendeu? Que nós não temos que obedecer.
não tem isso, não tem aquilo. Então, aonde quer que haja uma cobrança de disciplina, de respeito, não deve ser obedecida. Então, essa ordem está muito grande. Por isso está existindo movimentos contrários a tudo, chocante. Alguns chegam até a ser chocante, coisas que você jamais achava que ia ver e vê. É mais ou menos assim, uma ideia de que tudo que até então era de um jeito, não mais será. A ideia é só para ser diferente daquilo que era antes, só. Quando a gente vê essa corrente muito forte, o que está por trás, né? Quando se constrói uma ideia onde a base é amor, progresso, união, desenvolvimento, ótimo, moral, é ótimo. Mas quando por trás é ódio, vingança, raiva, rancor, guerra, quebrar, ferir, destruir, aí eu fico um pouco duvidando dessas questões. Então, por exemplo, para vocês terem uma noção, eles estão reconstruindo toda a história. Nós temos história do descobrimento do Brasil contada por uma nova versão. Temos história, temos tudo aquilo que estudamos, está tudo indo para terra. Agora tem uma outra maneira de contar tudo aquilo ali, fazendo de um outro lado. Bom, é aquela ideia que nós temos. Nós vamos chegar num momento em que a gente sabe que até os mais crentes vão duvidar. Por isso que só conseguirá realmente perseverar os que forem fiéis até o fim. Fiéis a quem? Ao Cristo. Não ao Cristo Jesus, o homem, aos ensinamentos. Porque são esses ensinamentos que eles estão atacando e subvertendo. Atacando e subvertendo. Atacando. Então você tinha uma crença de que construir família, ter um lar, educar uma... Se você não for fiel a essa, você não vai casar. Aí vai indo assim. Entendeu? Eles estão subvertendo absolutamente tudo que você imagina. Bom, se eu conseguir ficar lúcido e fiel, eu vou conseguir passar pelo teste. Mas eu vou dizer para você, nessas teorias de subverter, estão investindo muito. E acha que convence. Existem, e é importante a gente saber todos os lados, todos os fatos, abrimos nossa cabeça. Mas cuidado, para que você não comece a duvidar até do que é sólido, do que é óbvio, né? Sair do que está já sabendo o resultado daquilo que já foi escolhido por você há tempo, para ir para uma coisa que você nem sabe que resultado vai dar, não é algo lá muito seguro. Pensem antes de decidirem. Pensem. Continuando a nossa leitura, eu sei que isso aí trouxe bastante assuntos, né? É importante, porque nós estamos aprendendo como renunciar. E é importante, para que eu consiga renunciar, eu preciso compreender as coisas, os acontecimentos. Se eu não compreender, eu não aceito, porque acho que é injusto e me revolto. Aí não tem como haver renúncia, porque renúncia é o amor em ação. É o amor em ação. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Perder esperanças da terra, mas é junto, conquistando as esperanças do céu. Por favor, não entenda que perder as esperanças da terra é deixar de totalmente... perder as esperanças da nossa humanidade, mas não estar trabalhando na mesma velocidade para a sua evolução. Isso seria um desequilíbrio tremendo. Então, eu vou colocar um exemplo claro para a gente entender. Perder a esperança que aquela pessoa
melindrosa, vai melhorar. Perde a esperança. Em compensação, você conquiste algo para você de evolução. Porque se você não fizer isso, você vai perder a esperança que ela vai melhorar. Depois você não gosta mais de ninguém, não aceita ninguém, não concorda com ninguém, não quer conviver com ninguém. Abandonou a vida. Aí você ficou doente. Aí você está doente. E aí você vai, vou morar no mato porque eu não quero mais que ninguém, não quero problema, ser humano é um problema. Esses radicalismos já é um problema, tá certo? Então não, eu vou renunciando os homens, eu vou renunciando a vida material, mas já vou substituindo. Por exemplo, se eu vou renunciar a minha bebida todo final de semana, o meu futebol, por um estudo, por uma leitura, por um curso edificante para o meu espírito. Eu não posso só esvaziar o saco, eu tenho que substituir, senão o saco não fica vazio, porque eu tanto tirar as coisas que eu não concordo, não acho que não vai me servir, mas não ponho o que me serve. Aí o saco não para em pé, o saco vazio não para em pé. Tem que ser reposto. Casado. Então é algo muito inteligente você ir abandonando as coisas do mundo e ao mesmo tempo paralelo substituindo pelas conquistas espirituais. Aí sim você está fazendo realmente valer a sua reencarnação, tá? Se os pais são, aí ele vai mostrar as situações que a gente tem. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Para de achar que alguém vai melhorar. Esquece. Cada um é de um jeito, tem seu motivo para ser. Pronto. Vai evoluir quando essa pessoa quiser e pronto. E não é você que tem que decidir isso. Unimos ainda mais a eles todos a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Você pode... Para de sonhar, para de querer, para de investir energia achando que eles vão mudar. Não vão. Talvez vão mudar para pior. E quem é você para dizer que está certo e que é errado? Né? Então, o que a gente faz? Convive com eles. Desde que a sua presença não os incomode. Compreender assim? Porque nós também não podemos violentá-los. Isso é importante. Não, eles são meus irmãos. Eu não concordo com um monte de erro dele, mas eles também vão ter que me engolir. Isso é vingança. Tá? Eles vão você está obrigando, sabendo que eles não querem sua presença, você está se obrigando do jeito que você também não gosta dele, não. Indo unir-se a eles. Se eles não são perfeitos, a maravilha, mas aceita você, e une-se a eles e vai tentar conviver sem tentar mudá-los. Isso serve para marido, mulher, filho, irmãos, amigos, tá? Sem tentar mudá-los. Não carregue essa pretensão. E vai trabalhando. Aliás, essas diferenças que te incomoda é que te prende na terra. Então quando você renuncia a isso, por exemplo, vamos supor que eu tenho um irmão que ele é metido, tudo dele é bom, né? Tudo bem. Você está irritado com ele porque tudo dele é bom, porque ele é metido assim, tudo dele é bom, então você tem um problema de aceitar essa pessoa metida. Essa pessoa orgulhosa. O que você faz? Renuncia, trabalha dentro de você para que essas pessoas não te incomodem mais. Pronto. Não tenta mudar ela, falando para você é muito orgulhoso, tudo seu é bom, nem brigando, nem discutindo, nem impondo. Perca de tempo. Você não tem esse direito. Não tem. Então, é orgulhoso? Você viu? Está te incomodando? Muda em você e passe a aceitar as pessoas que são assim. Aliás, essa pessoa representa 1 milhão no mundo.
Se você não aceitar ela, vai ter que engolir 1 milhão de outras formas. Aí onde você fala, essa pessoa, não quero mais ver essa pessoa, é muito orgulhosa, vai bater a porta, vai arranjar um emprego, seu chefe vai ser o orgulhoso. E vai ter que engolir, você vai ter que engolir. Você está entendendo? Uma hora ou outra. Então, entenda que nós estamos aqui para viver as experiências e não nos impormos a ninguém. Se uma pessoa, se você não faz mal, não faz bem a sua presença a alguém, tudo bem, afasta. Mas nunca feche as portas para que um dia, se ela precisar de ajuda, você vai estender a mão e vai ajudar, porque ela vai continuar sendo o que ela é, sempre foi e sempre será. Isso é um problema entre ela e Deus, e não nos cabe julgar, tá certo? Isso aí se chama a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Aí você está junto com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar, amigos e menos diferentes, permanece ao lado dele, mesmo assim esperando mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Com certeza, todos nós temos uma família espiritual que nos ama e que nos odeia. Óbvio, que a gente também não é só uma maravilha, né? Tem um monte de gente na fila querendo dar uma paulada na gente, mas também tem um monte de gente querendo nos ajudar, nos ama, na gratidão. E aí, essa família espiritual, ela é muito maior do que essa família terrena. Às vezes a família terrena, a grande parte é da família que nos odeia, e não da família que nos ama. E faz você às vezes sentir até aquela saudade, né? Às vezes ele está falando assim, olha, às vezes você vai passar na terra uma secura de afinidades com seus parentes. Mas parece que você está fora o pintinho fora dali do convívio daquele galinheiro. Não tem problema. Ele fala assim, quando você desencarnar, você vai encontrar a família mais simpática, você mais tudo, mas agora nessa existência você vai caminhar na secura. Ele está fazendo um consolo para nós. É o que as pessoas não aceitam do Espiritismo, é o consolo. Mas o consolo é uma explicação, gente, né? Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. E aí ele está falando assim, ó, renunciará aos teus, você está renunciando, aceitando a conviver com aquilo que você merece, até com amor e compreensão, até adquirir mérito para viver com aquilo que você gostaria. A renúncia é essa troca, tá? É quando eu falo assim, ai, como eu gostaria de tal coisa, mas só tenho isso, então farei o melhor com isso que eu tenho, que eu posso, com amor, com toda a minha dedicação, para que um dia eu tenha mérito de desfrutar daquilo que eu acho que eu mereço. Fazendo isso, você está renunciando. E a renúncia, neste caso, não provoca sofrimento. Aí é que está. Se você disser, não, eu estou renunciando, e vive com dor de cabeça, dor no corpo, depressão, nervoso, não, aí você não está renunciando nada. Porque renúncia não é para adoecer você. Evolução não é para jogar você num buraco de sofrimento. Evolução escolhida consciente é só alegria. Só alegria. Se você faz uma escolha numa direção da sua vida bem escolhido, você está bem por fazer aquilo, certo? Pode ser que ninguém entenda, ninguém entende, mas você que fez a escolha entende. É importante para você aquela escolha que você fez, e isso nós precisamos respeitar, né? Às vezes eu vejo uma pessoa fez uma escolha e falo, meu Deus, como que aguenta? É dela, para ela, importante para ela, entendeu? Eu não faria um negócio desse, é dela, para ela, com ela. Cada um tem o seu caminho a se fazer. E para você medir se essa escolha que ela fez é até melhor que a escolha que você faria por ela ou por você no lugar dela, pergunte a ela se ela está bem.
Se ela disser, eu estou muito bem, então, parabéns. Existe um ditado mais ou menos assim: quando você vê um burro comendo capim, você chega num lugar, num terreno, tem um burro comendo capim. Não corre até lá e fala: coitado, você vai comer capim, isso vai fazer mal para você. Seja inteligente. Para ele, o capim é importante. Mas eu quero ajudar esse burro, eu vou tirar ele daqui, vou levar ele para o ar-condicionado, vou botar sapato, meia nele. Não, se você quer ajudá-lo, se você quer amá-lo, estude, entenda onde ele vive e tudo mais, e vai perceber que o máximo que você pode fazer, é lavar o capim antes de dar para ele, e plantar mais, porque ele vai ter mais fome. Mas eu acho que ele tinha que comer hambúrguer do McDonald's. Não! O que você acha não é o que Deus acha. E quando Deus criou ele, não perguntou a você. Portanto, é você que está fora da jogada e deve entrar na jogada. Outro que você precisa entender que o burro está comendo capim. Ele não está sofrendo. Ele adora capim. Mas eu não consigo entender. Isso, porque você não sabe tudo. Um dia você vai entender que nem tudo é como você pensa, como você acredita, que tem que ser. É por isso que eu falo que o estado de humildade faz a gente sempre sair da nossa visão para tentar entender a visão do outro. Mas debaixo do sol, comendo capim, quem pode ser feliz? O burro. Pode você não aceitar, mas é. É difícil de entender, né? É. Então, nós estamos terminando o nosso 154, renúncia. E ainda mais aqui. Mas eu queria viver tanto do lado desse burro. O que eu faço? Entenda ele. Ele vai comer capim. Ele não usa sapato, não usa blusa. Ele fica de vez debaixo do sol, quase sempre fica em pé. E dorme muitas vezes em pé. Entendeu? Se você entende, quem ama, tenta entender o objeto que ele ama, ou quem ele amar. Não o inverso. Você ama, mas o burro que tem que te entender. Eu amo tanto você, aí eu espero que o burro me entenda. O burro não vai me entender, porque quem ama o burro sou eu. Tá certo? Então é eu que tenho que fazer, me desdobrar, entender que na relação eu serei para ele o melhor criador de burro. Mais nada do que isso. A palavra renúncia, como eu disse, está sendo mal vista hoje no movimento, exatamente por isso. Não tem que aceitar tudo. Tudo isso, quando a gente está sofrendo, a gente não tem que aceitar o sofrimento, porque Jesus morreu na cruz e pronto. E a gente não veio para sofrer. Não é bem assim. Não é que a gente veio para sofrer, nós viemos para resgatar e aprender. É como eu falasse para um filho meu chegasse para mim e falasse: eu não vou na escola porque lá é para sofrer. Não, meu filho, lá na escola é para você aprender. Mas eu sofro porque eu não quero aprender. Não, aí o sofrimento é a sua revolta de não aceitar a escola. Mas eu não estou te mandando para a escola para você sofrer. Tá certo? Então, nós viemos na terra, e nem foi Deus que mandou, fomos nós que pedimos, muitas vezes, né? Outras vezes não, é Deus que convoca, né, digamos assim, impõe, sim, mas para aprender. É que a nossa escola não é de uma maneira como a gente gostaria de ser, porque tem muita gente querendo um monte e é impossível ser uma escola que atenda a todo mundo. Então uns gostam, outros não gostam, uns aproveitam, outros não aproveitam. É assim que funciona, né? Então é importante que nós não estamos aqui fortalecendo a ideia do sofrimento. Não, nós estamos pelo contrário, dizendo que a gente não deva sofrer e deva parar de sofrer quando compreender o porquê as coisas acontecem como acontecem, e que para a saída dessas situações é a renúncia. A renúncia é um instrumento que nós utilizamos, é o amor em ação, é uma forma de amar, é uma maneira de amar.
E que muitos vão dizer, não, essa é a maneira bobó, essa é uma maneira de uma pessoa fraca, essa é uma maneira de uma pessoa comodista com o sofrimento, de uma pessoa que quer sofrer. Não, muitas vezes essa é a maneira da gente estar ao lado de quem precisa, sem querer controlar a vida do outro. É uma maneira de dizer assim, eu estou do seu lado porque eu quero, eu preciso, e não porque você faz o que eu quero, eu mando em você, eu controlo você, eu submeto a você. Porque isso, quando eu estiver fazendo, eu não estou crescendo, eu não estou evoluindo, estou fazendo mais uma vítima. Porque esse espírito um dia acorda e vai ser mais um que eu tenho que acertar. Vai ser me responsabilizar por N acontecimentos, situações que eu fiz ele aceitar e ele não aceitava. É por isso que até isso, quando a gente fala para alguém, ó, não é melhor você fazer isso e isso, você pensa. Não vem falar depois que eu falei para você. Eu não estou mandando. Por que que a gente não deve mandar? Porque se fizer e dar errado, eu sou responsável. E a pessoa pode falar, você que mandou. Se eu mando e dá certo, ele não tem mérito nenhum. Porque ele só fez porque eu mandei, não porque ele concluiu e quis. E aí então ele não cresce, não desenvolve, não se torna independente. E aí o que acontece comigo? Estou fazendo errado. Então, não te aconselhar, apontar direcionamentos é ótimo, é muito bom, mas nunca obrigar. Nunca. Como você nunca gostaria de ser obrigado a fazer absolutamente nada, né? Quando a gente entra nessa ideia de comandar, é porque nós, na nossa suposta vaidade e orgulho, achamos que somos mais inteligentes. E por alguns instantes acreditamos que Deus criou seres humanos diferentes. Eu sou mais inteligente que ele. Deus me ama mais. Compreenderam como funciona essa sutileza em nome? E muitos homens comandam a mulher literalmente, controlam a mulher, dominam a mulher, por alimentar a ideia que realmente o homem pensa mais, é mais inteligente. Então ele não vai deixar a mulher tomar muitos direcionamentos. Ele não é louco, o direcionamento é dele, ele que sabe mais. Esses nascerão mulher. Agora vocês vão entender a inversão da polaridade. Imagine que essa pessoa, se você tentar convencer ela que o homem, a mulher é tão inteligente quanto o homem, não vai aceitar. Só vai aceitar o dia que for mulher. E aí um homem vai comandar. E aí ele, que antes lutava pelo direito de comandar por ser homem, vai lutar pelo direito de comandar por ser mulher. Agora nós vamos ver as feministas, né? Lutando ali, ó, até a morte pelos direitos da mulher. Eram os mesmos machistas, em outra encarnação, lutando pela supremacia masculina. A ideia não muda, gente. O espírito guerreiro, o ideal não muda. Ele pode mudar de sexo. Então, como é, né? A gente sabe que eu tenho uma ideia, eu brigo pelo aquilo que eu quero, por aquilo que eu concordo. Hoje eu concordo que sou homem, então eu vou brigar pela supremacia masculina. Amanhã eu reencarno como mulher, olho no espelho, sou mulher, vou brigar pela supremacia masculina? Eu vou brigar pela supremacia feminina da mulher. Por isso precisa fazer a reversão. O que eu não consigo fazer por raciocínio, por amor, eu farei por algumas vivências, por algumas experiências na Terra. Isso é muito importante. E aonde está a punição aí? Eu não vejo nenhuma punição. As consequências são importantes para nós. Eu só consigo dizer finalmente que isso não serve para mim, que isso não é bom para mim, que eu não quero isso aqui depois que eu enfrentei, peguei, toquei, vivi as consequências de uma escolha. Senão é sua opinião. Você acha que não serve para mim, você pensa que não serve para mim, mas eu ainda não experimentei. Então, consequências não é castigo, não é punição de Deus. O Espírito não acredita em castigo, não acredita em punição, mas acredita em consequências da escolha advinda de um Espírito que tem livre arbítrio. E também não existe regras
Tanto que não é punitivo, que não tem nem regras, né, de punição. Mas, se eu... Imagina assim, ó. Aí me explica, por exemplo, uma coisa que falaram muito dos animais, todo mundo sempre fala dos benditos animais. Eles sofrem, mas não fazem mal nenhum. Vocês falam que tem que fazer mal na outra reencarnação, o animal não faz mal nenhum. Existem vários motivos que levam ao sofrimento. Quando a gente fala sofrimento, é uma coisa muito complicada. Primeiro a gente precisa conceituar o sofrimento. Depois mostrar aonde eles não estão e a gente pensa que está. Lembra que eu falei do burro comendo capim? Quando eu chego e vejo o burro de pé debaixo do sol comendo capim, eu digo, ele está sofrendo. Está sofrendo insolação. Olha aí, comendo capim, coitado, não come nem carne. Os carnívoros falam assim, ele não come nem carne, né? E está errado? Não. Mas sofrimento, eu acho que ele está sofrendo. Isso não está. Às vezes, o habitat do animal parece algo sofrido para nós, mas é o necessário para ele sobreviver, é o que ele precisa. Assim também é a nossa vida. Às vezes eu vivo uma vida difícil, mas necessária, é o meu habitat para que eu renasça como um ser humano melhor, cresça, desenvolva, progrida e evolua. Então eu não posso querer que todo mundo tenha as mesmas condições de emprego. Eu não posso querer que... Não, calma lá. Querer que todo mundo tenha o mesmo salário, que todo mundo tenha a mesma situação, eu posso querer. Afinal de contas é um sonho. Mas vai dar certo? Óbvio que não. Óbvio que não. Nem todos temos a mesma eficiência. Eu dou uma casa para ela, uma casa para mim e uma casa para Janete. Janete já venda dela. E veio para quem? Para Evelyn. Em um segundo. Aí Evelyn já aluga a que está em excesso. Que Janete que vai morar no lugar dela. Concorda? Eu posso equilibrar todo o poder do mundo. E ele vai desequilibrar sozinho. Por nós mesmos. Porque nós não estamos igualmente maduros e preparados para sermos iguais em nível de civilização. É isso que está sendo dito constantemente. Portanto, sempre vai haver desigualdade em todos os ramos, em todas as linhas. Sempre vai haver isso. A causa é o homem. É o homem. Mas nós vamos evoluir com o resultado, com o sofrimento dessas diferenciações, nós vamos evoluir. E quando evoluirmos, tudo que é de vir de nós, inclusive o sistema que criarmos, será sim equalitário, justo e bondoso. Mas hoje uma imposição seria um absurdo. Quem vai impor isso? Quem vai impor que Janete não pode vender a casa para ela? E que ela não pode alugar a casa que ela comprou excessivo? Quem vai impor quanto ela pode comer, quanto essa aqui não pode comer? Quem vai ficar impondo? Então não existe essa situação de igual. Não funciona e nunca funcionou. Tá certo?